E aí, gente, beleza? Vamos terminar então essa aula sobre a República Brasileira? Então vamos lá, não vou demorar para começar não, porque tem muita coisa para falar aqui, tá? E só temos 15 minutos, então simbora. Como eu já tinha falado antes, a gente vai ver hoje aqui o governo de JK, né, Juscelino Kubitschek, e Jânio Jango, que é o mesmo mandato, né? Que Jânio renuncia no mesmo ano que assume e depois o Jango vai até o final. Quer dizer, não vai até o final. A gente vai ver isso. Bom, vamos lá. JK. JK, quando assume, ele tem 34% dos votos. Não é a maioria, mas, pelas regras da época, ele é eleito presidente. Né? É a regra. Não precisava lá da maioria e ele entra. Só que isso faz com que ele sofra uma tentativa de golpe. É preciso entender o seguinte: nós temos um grupo que estava no poder até 1930, certo? Esse grupo que estava no poder até 1930 era um grupo de latifundiários, os paulistas, né, mineiros, mas principalmente os paulistas, latifundiários, cafeicultores, a grande elite do país. Esse grupo, ele sai do poder, ele é expulso do poder pelo Vargas. E o Vargas, então, implementa um outro modelo. Tá? E esse modelo acompanha o Brasil desde a chegada do Vargas ao poder, em 1930, fica até o final do Estado Novo, em 45, então já são 15 anos. Aí você tem o Dutra entrando, mais 5. E aí você tem o JK entrando agora, para mais 5 anos. Então, assim, são todos, de certa forma, seguidores de uma linha contrária daquele grupo que saiu do poder em 30, né? Mais ligados ao varguismo, né? De formas mais próximas ou alternativas, mas são ligados ao varguismo. E esse grupo começa já a ficar, né, querendo voltar ao poder. É um grupo que não se importa com a democracia, que não se importa com as regras do jogo, ele quer estar no poder. E esse grupo existe até hoje. Tá? Se ele fica muito afastado do poder, já começa uma atitude golpista, já se começa, né, tentativas de desestabilizar o país para que eles voltem ao poder. Um grupo que precisa, que quer o poder. Né? Almeja esse poder pelo poder, não por fazer algo pelo país, mas pelo poder. Então essa tentativa de golpe ela é desarticulada pelo Henrique Lott, que é se não me engano ele é general, não lembro agora a patente dele, que diz, não, o cara foi eleito, pô, vamos seguir a regra, pelo amor de Deus. Vamos ter um país tranquilo aí que siga suas regras. Então ele vai e estabelece o plano de metas. O que é o plano de metas? Ele vai estabelecer metas de crescimento, tá? Onde ele esperava, de acordo com o lema do plano de metas, crescer 50 anos em 5. Então são uma série de ações, né, para desenvolver o país aí durante esses 5 anos de mandato dele. Então vai entrar capital estrangeiro, o governo vai participar também, né, vai ter aí toda uma série de medidas desenvolvimentistas para o país. Nisso ele vai também construir Brasília, vai tirar a capital do Rio e São Paulo, que começa a se desenvolver muito, então elas fervilham, né? São lugares com muita agitação, e manda para o interior do país. Nisso ele também ocasiona uma melhor distribuição, né? Visava uma melhor distribuição populacional no país e afastava a capital do litoral, né? Defendendo mais a capital do país em uma situação de ataque ou coisa e tal. Era um plano antigo já, tá? Essa transferência ele pegou uma ideia dele, já existia um plano para se interiorizar a capital, mas ele acabou botando em prática e também ele gera empregos, né? Tá? Vai um monte de gente do norte e nordeste a trabalhar na questão de Brasília, né? São chamados de candangos, vão para lá
enfim, é um grande investimento, né? A arquitetura do Oscar Niemeyer, com Lúcio Costa e tudo mais, né? Só que isso tudo vai aumentar a dívida externa, não só a Constituição de Brasília, mas várias ações do plano de metas que não deram o resultado esperado vão fazer com que o Brasil acabe se endividando também no exterior. Tá? O que vai aumentar a desigualdade social, porque esse plano de metas ele ajuda muito a população urbana, mas a população rural ainda tem seus problemas lá de falta de terras, né, de estar muito ligada ao latifúndio, aos latifundiários e não ter muito acesso à terra, o que faz surgir as ligas camponesas, né, que eram lideradas aí pelo Francisco Julião e que invadem latifúndios que estão improdutivos e que pedem melhor distribuição de terra e que vão lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais. Para tentar diminuir um pouco a influência desses grupos que assustavam a elite, né, que os latifundiários, minhas terras, estão invadindo minhas terras e tal, aquela coisa toda, é criada a SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, para que o governo então assumisse essa responsabilidade, diminuindo a influência e a importância das ligas camponesas, né? Essa era a intenção. Mas a gente tem aí o fim do governo JK, sem muitos problemas. Vamos ter eleições e, como a situação social e econômica do país não estava lá muito boa, né, não tinha surtido o efeito esperado, o Jânio é eleito. O Jânio era o governador de São Paulo, era uma figura extremamente... como é que eu vou dizer? Era uma, a palavra está me faltando, mas era um político polêmico, vamos dizer assim, né? E era ligado ao grupo que tinha saído do poder lá atrás, que eu falei, né? O pessoal da UDN, principalmente a UDN, que tinha saído lá em 30 e voltou. Então ele assume com um discurso moralizador, vai tomar várias atitudes moralizantes e pegava de surpresa repartições públicas para ver se estava funcionando e media o biquíni das mulheres na praia porque não podia ser muito curto e proibiu briga de galo, né, rinhas de galo, que eram muito populares, né, não que eu seja a favor das rinhas, né, pelo amor de Deus, mas era muito popular, e ele foi lá e acabou com isso, e com corrida de cavalo também, que também era muito popular, enfim. Tem todo um discurso moralizador e tudo mais, né? E vai tentar combater a inflação que seguiu o Brasil, mas não vai ter muito sucesso também. Além disso, vai tentar implementar uma política externa independente. Como assim? Que não fosse tão ligada à dinâmica da Guerra Fria. Então ele vai fazer, sim, contato, negócio com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele vai se aproximar do bloco socialista, né? Ele vai reatar, por exemplo, relações diplomáticas com a União Soviética, vai se aproximar de acordos econômicos com a China. Ele recebe o Che, né, o Che Guevara no Brasil, e condecora ele com a maior honraria do país, a medalha do Cruzeiro do Sul, né? Concede a ele, e aí pô, você imagina num cenário de Guerra Fria, né? Um país do tamanho do Brasil, na América do Sul, né? Que tenta uma política desalinhada dos Estados Unidos e mais independente, e se aproximando. Não, nada indicava que o Brasil ia passar para o bloco socialista, né? O que parece é que o Brasil queria se tornar independente. Por que eu não posso fazer negócio com os dois? Pô, era uma coisa que, né, para mim é melhor, que eu consigo fazer negócio aqui, consigo fazer negócio ali, para mim é bom, eu tenho essa opção. Mas o fato é que ele foi perdendo apoio, foi ficando insustentável para ele governar, e ele tentou uma estratégia. Ele renunciou. Por que ele renunciou? Porque ele esperava o seguinte: eu vou renunciar e o governo não vai aceitar minha renúncia. Porque o meu vice é o Jango, que é do varguismo ainda. Lembra disso? Ministro que aumentou o salário, foi vice-presidente do JK e agora foi vice-presidente do Jânio. E você me pergunta, professor, mas se ele é de um grupo contrário, como é que ele é vice-presidente? Nessa época o vice era votado separado. Você votava para presidente e para vice-presidente.
Tá? Então o Jango entrou aí e se tentou impedir a posse do Jango, porque o Jango estava na China, você veja, o Jango tinha mandado o Jango para a China para fazer lá negócios e tal, e ele foi pego de surpresa, ainda ficou um tempão fora do país, foi para Paris, né, até conseguir voltar, né, porque havia uma tentativa de golpe, mas uma campanha legalista levantada lá pelo sul do Brasil com o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, falou: não, cara, pô, é a lei. O cara renunciou, pô, fazer o quê? A culpa não é de ninguém, vai assumir o Jango e tal. E o Jango acaba assumindo, tá? Só que ele vai assumir se chega num acordo que ele assuma num parlamentarismo, que era para tirar um pouco dos poderes dele. Ele era muito ligado ao varguismo, né? À política trabalhista, estava na China, então as acusações de comunismo aí bombaram, né? E ele faz um plano trienal, né? Ele tinha só, né, queria em 3 anos resolver aí a situação, né? Tentando liquidar os latifúndios improdutivos, ou seja, né? Fazer uma espécie de reforma agrária, reduzir a dívida externa, nacionalizar as refinarias de petróleo, combater a inflação. Só que essas medidas não vão surtir tanto o efeito esperado e as questões sociais começam a se acirrar. Você começa a ter mais as pessoas ligadas às questões trabalhistas e a elite começam a se acirrar, né, essa linha de pensamento. Você começa a ter um país ficando cada vez mais bipolar em termos de direita e esquerda, aquela coisa toda. E o Jango faz então um comício na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ali para 200 mil pessoas, sei lá, ali na Praça da República, né, em frente à Central do Brasil, onde ele estava anunciando as reformas de base. Né, porque o Brasil precisava de reformas de base, uma reforma agrária, reforma eleitoral, reforma educacional, reforma tributária, e ele estava anunciando os planos para essa reforma de base, né, buscando também o apoio da classe trabalhadora, que era o seu grande sustentáculo. Só que a elite não gosta disso, fica assustada, porque, nossa, não sei o que, vai fazer reformas e tal. E 5 dias depois desse comício tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os conservadores marcham, né, com Deus. O pessoal sempre coloca Deus no meio, como se Deus só olhasse por eles, não olhasse pelos outros também, que inclusive precisam mais. E pela liberdade, não sei liberdade de quê, né, mas pela liberdade, enfim, um nome para chamar a atenção. E é uma marcha organizada também pela Igreja Católica e que reúne o grupo oposto ao grupo do comício, lá do Jango e dos trabalhadores. E a situação fica muito complicada, o Jango para governar fica difícil, e aí a situação vai se acirrando, e no dia 31 de março, o Coronel Mourão Filho, que é um cara que já tinha tentado dar um golpe lá atrás, o governo Vargas, lidera aí uma marcha vindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para tomar o poder, né? E alegando a estabilidade do país, que era necessário que as Forças Armadas restabelecessem a ordem e a segurança do Brasil, né, desrespeitando a Constituição. E aí foi o que ele fez. Deu um golpe, alguns dizem de 31 de março, outros falam em 1º de abril. Né? Mas enfim, o fato foi que os militares deram um golpe, tiraram o Jango do poder e ficaram 21 anos num governo autoritário, ditatorial, violento, né? E, enfim, a gente vai estudar esse governo a partir das próximas aulas, certo? Não tenho muito mais tempo, só dá para me despedir de vocês. E aí, quando a gente for falar sobre o período da ditadura militar, eu discuto com vocês o conceito de golpe de revolução, tá? Mas então façam os exercícios aí, propostos, preencham os formulários, anotem dúvidas, revejam a aula, vejam a apostila e espero vocês nas lives, ok? A gente se vê, um abração, se cuidem. Tchau, tchau.